Sejam todos bem-vindos. Agora chegou a nossa palestrante, já está aqui, deixa eu colocar ela como anfitriã. Bem-vinda, Jaqueline. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, querida, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Você quer um trecho em especial do Evangelho? Não precisa não, pode ser aleatório. Então, tá bom. Tá, é a Mônica que vai ler, então tá tudo bem, tá? Então, vamos começar. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, lição 39, em que perseveras. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos templos apostólicos, quando o púgilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia corações humildes à frente de leões do circo, onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos, onde os sinais públicos das vozes celestiais, onde os leprosos limpos e os cegos curados. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e perecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Graças a Deus. Pai de amor e de infinita bondade, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de encontro. Te agradecemos, Senhor, pelos instrumentos que chegam até nós, que ficam disponíveis para que possamos estar juntos na casa de Francisco de Paula. E cada uma das nossas casas, de nós que estamos aqui ligados, daqueles que vão assistir depois esse encontro de hoje, se integre ao verdadeiro sentido da casa de Francisco de Paula, ao verdadeiro significado de amor e caridade, Senhor. Que possamos aproveitar muito esses momentos, que a nossa irmã que vai apresentar o estudo seja iluminada com a presença do seu mentor, com a claridade no estudo que ela mesma preparou, e que nós possamos entender, não apenas ouvir,
mas mais do que entender, praticar e levar em nossos corações tudo aquilo que aqui trocamos. Graças a Deus. Por favor, Mônica, querida, pode ler para nós o trecho do Evangelho? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro, item 16. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que serve sem o saber de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e deve ser punido. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com essa atitude, porque esse pai pode ter sido um mau filho que fez seu pai sofrer e que agora sofre a pena de talião. Mas não será por essa razão que o filho terá desculpa. Por sua vez, ele deverá ser castigado por intermédio de seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra para a Jaqueline. Boas vibrações, minha querida. Fique à vontade. Obrigada. Boa noite a todos. Vou compartilhar aqui, tá bom? Tá bom. Bem, vocês vão estudar literalmente aqui comigo. Tem aqui, como é um textinho curto, né? Então é tranquilo. São perguntas rápidas, respostas também rápidas, pequenas, né? Então, vamos lá. Vamos estudar, então, sobre o Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6º, falar sobre recordações da existência corpórea, perguntas 304 a 311. É importante lembrar rapidamente, né? Que cada um, quando desencarna de uma maneira, em um estado. Alguns vão receber ajuda logo quando desencarna, outros vão ficar mais apegados, tem outros traumas. Então, cada um é de uma maneira, né? Então, vamos lá. Recordações da existência corpórea, pergunta 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se, isto é, quando vivido muitas vezes na Terra, recorda-se do que foi como homem. Eu te afirmo que frequentemente ri, penalizado de si mesmo. E tem aqui o comentário de Kardec, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades na meninice. Isso significa que quando a gente tiver a autorização, né, para poder lembrar aqui da nossa existência corporal, pode acontecer, e com certeza vai acontecer, chegar algumas lembranças onde a gente vai rir da gente, a gente vai parar e falar assim, eu não acredito que eu fiz isso. Assim como na vida, né, a gente para e lembra de coisas da infância, da adolescência, então que a gente fez semana passada, e a gente para e fala, não acredito que eu fiz isso. Vai acontecer também quando lembrarmos da nossa existência corporal. 205. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa, inopinada após a morte. Vamos lá, o que será inopinada? A gente vai lá para o tio Google. Antigamente era tio Aurélio, hoje é o tio Google que nos ajuda. Então, calma aí, aqui agora está um negocinho na minha frente, aqui eu tenho que tirar ele daqui. Significado de inopinado, imprevisto, que acontece de maneira súbita, ocorre inesperadamente, ou seja, a lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não, vem-lhe pouco a pouco, com a imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida que nela fixa ele a sua atenção. Vai depender do que vai ser importante ser lembrado naquele momento, do que você vai ter a autorização da espiritualidade para poder lembrar naquele momento. 306. O espírito se lembra
pormenorizadamente todos os acontecimentos de sua vida? Apreende o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra das coisas de conformidade com as consequências que delas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante? Bem compreendes, no entanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida a que não ligará importância alguma e das quais nem sequer procurará recordar-se. A 206A. Mas, se o quisesse, poderia lembrar-se delas, pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos, como até aos seus pensamentos. Não faz, porém, quando não tem utilidade. Assim como quando a gente vai recordar de situações que a gente já viveu, né? Tem coisas que a gente não lembra. A gente não lembra de tudo que a gente já viveu até agora, porque são situações que não irrelevantes para a gente lembrar. Então, assim também, a gente pode lembrar? Pode, mas muita coisa vai ser irrelevante. Muitas questões a gente vai escolher relembrar justamente o que vai ser importante para entender, né, o porquê a gente passou por determinada situação, por determinado sofrimento. Então, acho que na maioria dos casos, assim, o próprio espírito que vai estar com a gente acompanhando, principalmente nesse início, quando a gente estiver no entendimento, naquela fase de entender o que aconteceu, ele vai mostrar, né, a parte que vai ser mais importante para tirar as nossas dúvidas. Mas, tirando isso também, como diz aqui, a gente pode sim lembrar o que quiser, mas vamos lembrar só do que vai valer ou que vai ser importante. Entrever o espírito, ou seja, prever o espírito, o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Resposta. Certo que o vê e compreende muito melhor do que em vida do seu corpo, compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito, e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. A gente está como espírito, a gente tem mais conhecimento e mais aceitação do que a gente tem que fazer, né, da nossa vida futura, do que a gente vai ter que fazer em uma próxima reencarnação, né? A gente sabe que em cada reencarnação fica algumas impurezas, mas, claro, conforme vamos evoluindo, diminui o número de impurezas, né? E aumenta o número de purificações, ou pelo menos era para ser assim, né? 307, como é que ao espírito se lhe desenha na memória a sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à vista? De uma e outra forma. São-lhe como se presentes todos os atos de que tem interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, quanto menos importância dará às coisas materiais. Essa razão porque muitas vezes evocas um espírito que acabou de deixar a Terra e verificas que não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de detalhes que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Aquilo de que se recorda perfeitamente bem são os fatos principais que concorrem à sua melhoria. Quanto mais elevado o espírito, mais desmaterializado, quanto menos ligado à matéria, menos importância ele vai dar, né, para algumas lembranças. E a importância desse espírito pode não ser a mesma para determinadas situações do que para os espíritos que ficaram, né? 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quase a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes na medida da influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se pode considerar a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 209. Como considera o espírito o corpo de quem vem separar-se? Como veste desconfortável que o incomodava, sentindo-se feliz por estar livre dela. O livro Entre a Terra e o Céu, né, do Chico Xavier,
pelo espírito André Luiz, tem um trechinho onde a Antonina, dona Antonina, ela vai ver o filho, que já desencarnou criança, e ela está encarnada, e o espírito, né, enquanto ela está dormindo, o espírito vai visitar o filho. Ela tem autorização para poder ver o filho. Nesse caminho, né, nessa viagem dela até chegar ao filho, ela percebe uma leveza maior, né? O espírito está mais leve sem a matéria. Ela comenta que a vontade dela era deixar o corpo, né? E não era não voltar para o corpo, era ficar do jeito que ela estava se sentindo muito bem, mais leve. E fora que aonde ela estava indo, né? Por onde ela estava passando, eram lugares assim mais bonitos, com um ar mais leve mesmo. Mas explicaram para ela que ela não podia nesse momento, não tinha chegado a hora, que ela teria que voltar, até mesmo porque ela tinha outros filhos para cuidar. Então, aí esse exemplo de que realmente, quando estamos fora desse corpo aqui, esse corpo que é o peso, né? Fora dele, dependendo também, claro, da nossa evolução, no caso da Antonina, ela mesma se sentiu mais leve. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada interessa. Então, quase sempre as pessoas não ligam para o corpo em decomposição, porque não vai precisar mais dele, né? Claro que existe um caso ou outro onde a pessoa, onde o espírito vai ficar muito apegado ali ao corpo, à matéria, então vai sofrer com aquilo ali, mas são casos específicos, né? Mas quase sempre isso não vai acontecer. 210. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considera as coisas terrenas. Aqueles mais materialistas, aqueles que estiverem mais presos à terra, realmente vão ficar muito apegados ao seu bem material, tanto que tem espíritos que ficam anos e anos presos à casa onde morava, né, ao seu bem, né, que ele pensa que ainda é o seu bem, mas não é porque ele já é espírito, né, ele só tem que aceitar, né. 311. O respeito que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Resposta. É sempre grato ao espírito que se lembrem dele e os objetos que lhe pertenceram, fazendo-no a memória dos que ele no mundo deixou. Mas o que o atrai é o pensamento dessas pessoas e não daqueles objetos. Muitos ficam com receio, né, de doar as roupas ou os bens, né, daquela pessoa querida, daquele ente querido que voltou para a vida espiritual, né, que desencarnou. Então, acho que tem até o pensamento que acha que o espírito vai ficar chateado se der para determinada pessoa, ou não, né? Então, muito pelo contrário, acho que tem esse pensamento, alguns, de que, não, deixa eu dar isso aqui para o meu neto, para a minha filha e tal, porque meu marido, a minha esposa, iria gostar que isso acontecesse. Mas o mais importante, né, não é o objeto, sim o pensamento. Na verdade, o pensamento bom que aquele objeto traz, né? Aquele sentimento bacana, bonito, que aquele objeto vai trazer e que o irmãozinho que desencarnou vai sentir, né? Aquele amor, né? Para falar sobre existe um livro chamado Filosofia Espírita, que é de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, e o volume 6, eles comentam a questão 305, é o capítulo 50 do livro, e esse trecho é como se desse uma explicada, assim, um resumo de tudo isso que a gente falou, né, nesse pedaço que a gente estudou no Livro dos Espíritos. É um trecho muito legal, muito bacana, e eu vou ler aqui, e tem outras lembranças também. Lembrança da existência corporal. Falemos mais um pouco sobre as lembranças da alma, depois do túmulo, das suas recordações do passado. Não podemos generalizar os fatos, dizendo que todos os espíritos recordam de suas vidas passadas, ou logo deixem o corpo. A sucessão de lembranças é gradativa, de acordo com as necessidades de cada um. Ao que Deus achar conveniente, esse pode regredir a memória até onde suporte,
desde quando seja para o seu adiantamento espiritual. O mais comum é que se recorde quando está próxima à reencarnação, para que o espírito aceite com mais coragem o que deve ser reparado para a sua felicidade. Então, muita coisa, o espírito, em determinados casos, realmente quando a pessoa vai reencarnar e precisa lembrar, justamente para poder aceitar o que vai acontecer com ela, então para ela ter a noção da importância daquela missão, daquela aprovação, do estado que ela vai vir, né? Mas falando dessa questão, né, da lembrança, da alma depois do túmulo, das suas recordações do passado, eu lembrei do meu avô, que ele desencarnou em 2000. E eu lembro que eu dediquei uma prece para ele, no Francisco de Paula, e a prece chegou para ele através de oração, e não falaram para ele que eu que estava dedicando aquela prece para ele. Aquilo, se ele se falasse no meu nome para ele, ele poderia atrapalhar o tratamento psicológico que ele estava tendo. E os irmãos ali, os médios que estavam naquela sala, não me conheciam. Só para talvez aqueles que são novos aqui, ou às vezes até pode ter gente aqui que nem teve a oportunidade ainda de passar pela Câmara da Prece. Eles não me conheciam, então eles não sabiam que o meu avô faleceu. Quando ele faleceu, ele estava com demência, ele estava esclerosado, e isso, acho que ele ficou com esclerose por uns 4, 5 anos ou mais um pouquinho. Então, ele já faleceu com esse problema neurológico. Ele era muito apegado aos filhos e aos netos, era muito apegado a mim, era muito ligado comigo, ficou doido quando eu nasci, aquela coisa toda. Então, realmente, tinha muito sentido ali não falarem de mim para ele, porque se ele lembrasse de mim naquele momento, poderia atrapalhar todo o trabalho que a espiritualidade estava fazendo com ele, justamente para poder ajudá-lo nesse processo, né, psicológico, de aceitação. Graças a Deus já passou muito tempo, a gente já sabe, já tem informação recente de que ele também, porque uma familiar passou por um momento muito difícil e ele mandou uma mensagem, então a gente sabe que hoje ele está bem, graças a Deus. Mas teve essa fase que acho que explica um pouquinho o que a gente está falando aqui hoje. Já foi dito várias vezes que nem todos os espíritos podem recordar suas vidas passadas. Qual os homens que, por vezes, esquecem o que se passou com eles um ano atrás. E quando se recordam, as minúcias ficam esquecidas. As vidas passadas são inúmeras, de sorte que seria uma confusão para a alma a recordação de todas elas. Tudo na vida é gradativo, para melhores entendimentos e melhor assimilação das experiências. Os espíritos encarnados e desencarnados têm uma noção do que foram no passado pelo que são no presente. Basta analisar suas tendências, a razão lhes dirá o que foram. A inteligência espiritual nos diz que, com essa inspiração, o nosso dever é melhorar. Os caminhos estão abertos e, em cada passo, Jesus nos deixou ensinamentos que podem nos ajudar a caminhar com mais desembaraço. Quando tivermos oportunidade de melhorar no exterior e no íntimo, não nos façamos de esquecidos do convite. Abracemos os compromissos com alinho de coração, porque toda reforma íntima é luz, que se acende no coração para despertamento da consciência. Aproveitemos o tempo que passa, que mãos invisíveis estão ajudando a quem se ajuda, estão trabalhando com quem trabalha, estão amando a quem ama e perdoando a quem perdoa. Esqueçamos o mal e recordemos o bem sem ostentação. Ser o bem um dever sagrado de cada alma nos caminhos que percorrem. Há espíritas que fixam o pensamento no passado e passam a viver esse passado sem nenhum proveito para o presente. Quer saber o que foram por vaidade? Quando alguém lhes diz que foram ladrões, assassinos, traidores da pátria e coisas assim, eles já passam a não acreditar mais na reencarnação. O desejo de muitos é terem sido personalidades notáveis, faraós, generais, grandes cientistas e santos famosos.
São ilusões envolvidas em ilusões maiores. Realmente, a gente nunca quer lembrar que na outra vida a gente foi o vilão, a gente quer lembrar que na outra vida a gente foi o mocinho. Só que, se a gente está aqui, é porque a gente foi o vilão. Porque em determinados momentos, em muitos momentos, fomos mais vilão do que mocinho. Se a gente tivesse sido mais mocinho, talvez a gente não estivesse aqui. Somos somente o que somos e nada mais. Entregamos à natureza esse trabalho de recordações. Quando Jesus achar por bem dos nossos corações, ele, o sábio dos sábios, nos oferecerá as regressões de memória, como lições valiosas, para que possamos saber o mal que fizemos e apurar nossas consciências no bem e na caridade que devemos fazer. O amor nos espera para dele fazermos uso, amando a todos. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente fez com aqueles entes queridos, com as pessoas que a gente ama. Imagina se a gente lembrasse tudo que a gente fez com eles em outra vida, né? Aí ia ser bem complicadinho, né? Mas graças a Deus, como Deus não falha nunca, temos o esquecimento das outras vidas enquanto estamos aqui encarnados. Se ainda estamos vivendo imersos em dúvidas, se estamos vivendo pelo impulso do orgulho e do egoísmo e tantas outras manifestações da inferioridade, o que devemos esperar das recordações do passado? Depois que limparmos o presente, aperfeiçoando todas as nossas qualidades morais, eis aí o momento de pensarmos em recordações do passado. Essas lembranças, com a presença de Jesus, virão gradativamente a nos aconselhar no que devemos fazer a mais para a nossa felicidade. Então, a gente tem que ficar pensando se a gente foi ou não foi no passado, porque a gente está passando por essa situação agora, nesse momento. A gente tem que focar, né, na correção do agora, justamente para lá na frente a gente conseguir corrigir, né? Ou sofrer menos, então enfrentar, acho melhor, não vou dizer sofrer menos, mas enfrentar as adversidades de uma forma mais leve, aceitando mais tudo que acontece com a gente, né? Nos livrando cada vez mais do orgulho, do egoísmo, né? Da falta de caridade. Então, focar, prestar atenção no que a gente está fazendo agora, justamente para não ter problema no futuro. Então, partiu pensar antes de tomar determinadas atitudes, justamente para não ficar com vergonha, arrependimento depois, para não acontecer o que está na primeira pergunta, que vai acontecer, da gente ficar com vergonha, da gente ficar, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso, né? Então, vamos sentar. É fácil? Não é fácil, é difícil, mas não é impossível. Se a gente for mudando pelo menos um pouquinho, né, tentando mudar o nosso pensamento, já só da gente começar, né, a ter pensamentos mais positivos, isso já vai ajudar muito, né? E tentar combater aí cada vez mais o egoísmo que, como humanos, a gente tem, o orgulho, sempre controlar isso, mais fé, tentar entender mais e seguir mais as palavras de Jesus, né? Aí vamos passar a lembrar da gente com orgulho, né? E não com vergonha do que a gente fez. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigada, querida. Olha, como não tem coincidência, né? Quando eu estava me preparando para abrir a sala, eu estava ouvindo o 10º capítulo do Na Hora do Adeus. Na Hora do Adeus, Luiz Sérgio, eu li o primeiro livro do Luiz Sérgio aos 18 anos, né? Não por acaso me afeiçoei muito. Mas esse Na Hora do Adeus eu ganhei há mais ou menos uns 15 anos atrás, depois do desencarne de um dos meus filhos. E eu estou colocando nos canais, alguns que estão aqui conhecem, né? Os canais de radionovela, é um audiobook. E aí hoje, olha, todo o assunto que você trouxe para a gente, né? O capítulo 10 fala justamente disso, dessa questão do apego às coisas materiais. Muito obrigada por trazer o estudo, muito obrigada por compartilhar conosco. E quem tiver a oportunidade, é sempre bom lembrar, né, de ir lá, rever as questões, olhar a bibliografia indicada também.
E quem tiver oportunidade também de ler na hora do adeus, vale muito a pena. Muito obrigada, querida. Agora nós vamos aproveitar que nós estamos nessa boa vibração, né, do estudo, e vamos unir os nossos corações, nossos pensamentos, para fazermos a irradiação. A irradiação que é a prece pelos nossos irmãos encarnados. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Francisco de Paula. Nós vamos, né, pedir a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, que nos envolva a todos, lembrando que Jesus está sempre, sempre conosco, mas que nós precisamos nos conectar com Ele. Então, como costumamos fazer, vamos fazer o exercício da nossa luzinha, né? A presença de Deus em nós, tudo que nós já conseguimos cultivar de melhor. E vamos expandir essa luz, imaginando aqui, né, a presença de Jesus conosco, irradiando primeiramente para aqueles que estão mais próximos de nós, em nossos lares, em nossas casas, cuidando de cada um dos cantos das nossas casas, nos lembrando de, nesse momento que pedimos também, abrirmos nosso coração para o perdão, pedindo perdão pelas ofensas que nós cometemos naturalmente ainda, pelo nosso adiantamento atual, né? Pela fase em que ainda estamos, ainda nos encontramos. Buscando também perdoar as ofensas. E a partir daí, envolvendo todos aqueles com quem convivemos, no nosso amor, nessa nossa luz, que nos liga a todos como família universal, expandindo essas vibrações aos nossos vizinhos, à nossa comunidade, amparando aqueles irmãos que estão desabrigados em situação de miséria material, aqueles que passam por dores não só materiais, mas aqueles que se sentem sós, aqueles que passam por dores morais. Vamos ampliando, envolvendo a nossa cidade, o nosso país, todo o nosso planeta como uma grande teia de amor, nos ligando aos benfeitores também da espiritualidade, que vão cuidando de todos nós e de todos os nossos irmãos. Obrigada, Pai. Gratidão. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Bia, foi Beatriz, né, querida? Aqui para fazer a prece pelos nossos irmãos desencarnados, por favor. É Bia mesmo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, que sois todos misericordiosos, eu peço-vos, nesse momento nós pedimos que a sua luz envolva todos os nossos irmãozinhos que estão partindo desta vida para a verdadeira vida. Seja de que forma for, Senhor. Seja que plano que eles possam seguir, que o Senhor determinar. Que eles alcancem a sua luz, Senhor. Se nos planos mais densos, mais nebulosos, que a sua luz penetre, que o clamor dos irmãos chegue com força até o Senhor, pedindo perdão e clemência. Que os irmãos socorristas possam ajudar, socorrer todos os nossos irmãozinhos, pelos nossos irmãos da nossa bendita casa Francisco de Paula, que já partiram,
Nós pedimos a luz, a bênção, a proteção, que eles tenham também, como todos os nossos entes queridos, estejam num lugar de aprendizado, de paz e de luz. Mas que principalmente a sua luz e o amor ao Senhor reine na verdadeira vida. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida. E agora, Denise, por favor, faz a nossa prece de agradecimento. Queridos irmãos, vamos unir os nossos pensamentos, as nossas melhores vibrações ao alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai querido, obrigado por mais esta oportunidade da reencarnação. Obrigada pelo estudo, tudo que foi nos trazido hoje, que está sendo ainda, pelo estudo de nossa irmã, que veio para ratificar a importância, a responsabilidade de podermos trabalhar as nossas arestas, porque nós sabemos, bem posto, a irmã colocou, nós sabemos, cada um de nós, e que o Senhor possa nos dar muitas forças, muito bom ânimo para passar pelas tribulações de todos os fortes e que possamos fincar os nossos pensamentos, as nossas ações no presente para o futuro e agradecer ao Pai maior pelo véu do esquecimento. Obrigada, Pai, por tudo mesmo. Muita gratidão. Obrigada por esta sessão virtual. Casa de Francisco de Paula, virtualmente aberta. Obrigada, Pai, por tudo. E que possamos sair renovados desta sessão. Possamos, Senhor, passarmos uma semana e outra na sua luz. Possamos estarmos aqui. E que ao longo dessa semana possamos refletir sobre cada um de nós, sobre os nossos atos, ações e atitudes. No mais, Pai, fique conosco, juntamente com essa pleia de amigos espirituais. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, querida. Então, nós damos por encerrado o nosso estudo dessa noite, muito agradecidos. E vocês fiquem só mais um pouquinho para eu poder fazer a leitura do nosso boletim. Tá? Deixa eu só abrir aqui nosso boletim desse mês. Só um instantinho. Tá aqui. Então, nossa congregação está passando agora por um momento por tempos desafiadores, muitas famílias em situação financeira difícil, né? Assim como outras casas espíritas, a congregação está passando por essa dificuldade e precisa da sua ajuda para continuar dando assistência aos vovozinhos do Lar de Francisco, os nossos assistidos, né? As famílias são assistidas. Então, a gente pede a contribuição de qualquer forma, seja com a doação de alimentos não perecíveis, seja com doação financeira. As preces e as vidências já retornaram, já reiniciaram. A prioridade
para aqueles que já haviam marcado preces a partir do dia 13, preces e evidências a partir do dia 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para marcar, remarcar e obter mais informações. Também os médiuns podem marcar preces. O Bazar da Congregação reiniciou suas atividades. A congregação reiniciou as sessões públicas presenciais das terças, às 9, às 15, às 20 horas, às quartas-feiras, às 9 horas, no Salão do Terra e no Salão do segundo andar. Quintas-feiras, às 15 às 20 horas, e sextas-feiras, às 15 às 17 horas. Né? Reiniciou também, desculpe, aqui, está dizendo que nova sessão será reiniciada, quarta-feira às 17 horas, mas ela já reiniciou. Então, quarta-feira temos também a sessão das 17 horas. E no domingo tem a sessão das 15h30, todas no segundo andar. Torne-se sócio da nossa congregação, que é se tornar sócio, né? Lá na tesouraria tem um contato também, que pode ser feito através do WhatsApp, 971339513, para que, se tornando sócio, passe a colaborar com qualquer valor mensalmente, mas também tem a participação nos atos da congregação. É muito importante. Às vezes nós estamos há anos na congregação e não nos tornamos realmente sócios dela. Médiuns voluntários venham fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário pelo telefone 988-999931. Esse é um trabalho muito bonito que é desenvolvido por esse grupo, um trabalho de visita aos médiuns que estão acamados, que precisam dessa atenção, não podem, né, ir até a congregação, não podem estar aqui, muitas vezes aqui conosco, nas reuniões. O enxoval de bebês. O cadastramento das gestantes pode ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. E os documentos necessários são o RG e o cartão do SUS. Para essa finalidade, agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. As entregas podem ser feitas na congregação. A campanha de inverno solidário que está constando aqui, nós já entregamos, né, e continuamos ainda entregando alguns cobertores, não só para as crianças e para a família dos assistidos, algumas crianças da evangelização também, economicamente carentes, e também para as caravanas que atendem os nossos irmãos em situação de rua. Então, se alguém quiser ainda tiver disponibilidade de doar algum cobertor, doar algum valor nesse sentido, nós agradecemos. Da mesma forma, para compor as nossas cestas básicas, né? Como falamos no início, que nós fazemos a doação mensalmente, nós aceitamos qualquer contribuição em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513, ou a doação de qualquer alimento. Aqui na lista nós pedimos feijão, arroz, café e leite em pó, porque são os mais difíceis. Mas qualquer alimento é sempre muito bem-vindo. E o Lar de Francisco, os nossos idosos continuam necessitando de terapeuta ocupacional para atender em qualquer horário conforme combinado. É só entrar em contato e avisar que tem essa disponibilidade. Nós agradecemos também a doação de gaze
algodão, atadura, pomada Dessane, fraldas geriátricas tamanho G, G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser de qualquer marca, desde que seja o maior tamanho, e de luvas de látex tamanho MG, roupa íntima G, G, feminina e masculina, e esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas na congregação ou na Rua Filgueiras Lima, no próprio Lar de Francisco. Rua Filgueiras Lima, 99, no Riachuelo, sendo no Lar de Francisco a entrega entre 10 e 16 horas. Muito obrigada por ficarem ainda aqui, por ouvirem, podem abrir o som para a gente.